Olá, estamos aqui para resolver mais um exercício utilizando o Python e dessa vez, novamente com o if, elif e else. E agora a nossa requisição é o seguinte: escreva um programa que peça ao usuário para digitar uma temperatura em graus Celsius e nós devemos retornar a classificação da temperatura da seguinte forma: se o valor digitado for menor do que zero, escrever lá congelante. Se for entre 0 e 18, escrever frio. Entre 19 e 30, escrever agradável. E acima de 30, escrever quente. Então, essa temperatura, a primeira coisa que nós temos que pensar é se ele vai poder digitar somente números inteiros ou valores fracionários também. Considerando que temperatura, nós podemos ter uma medida fracionária, 18,7, 23,9, coisa do tipo, eu vou colocar aqui a possibilidade dele digitar um valor fracionário. E daí, na hora, quando a gente coloca lá o input e digite a temperatura em graus Celsius, tá? Então, se a gente colocar aqui em graus Celsius, vou copiar, não estava achando o ozinho aqui no teclado, então vou deixar dessa maneira. A gente quer converter esse valor para uma variável do tipo float, então vou colocar aqui float do input, e nós queremos armazenar esse valor numa variável. Essa variável eu vou chamar de temperatura. E agora nós vamos para as nossas comparações aqui. Começando, if temperatura for menor do que zero, nesse caso, escreva lá congelante. Sobrou aqui um O maiúsculo, congelante. Nossa segunda condição ali é essa temperatura entre 0 e 18 graus Celsius. Bom, se ela fosse menor do que zero, já estaria contemplado aqui no primeiro if e nem iria para alguma comparação seguinte. Então, a gente pode começar aqui direto perguntando se temperatura é menor do que 18. E se a temperatura for menor do que 18, a gente vai escrever frio. Então, print, e daí ali o nosso texto, frio. Lembrando, ó, se temperatura fosse menor do que zero, já escreveria aqui congelante e nem entraria aqui nesse elif. Então, só vai entrar aqui nesse elif se a temperatura for maior ou igual a zero. E daí, se ela for maior ou igual a zero e menor do que 18, nós estamos aqui com o resultado de frio. Seguindo a mesma lógica, o nosso próximo valor aqui, para compararmos, é se a temperatura é menor do que 30. Se for menor do que 30, nós vamos escrever lá agradável. Vou aproveitar aqui e copiar o texto só por causa do acento, agradável. E caso contrário, se a temperatura não é nem menor do que zero, nem menor do que 18, nem menor do que 30, só resta a opção dela ser maior ou igual a 30. E daí, nesse caso, o que a gente quer que seja escrito é quente. Então, vou aqui escrever print quente. E agora podemos executar essa nossa célula e testarmos se realmente está funcionando da maneira que desejávamos. Uma observação aqui que a gente pode olhar, dessa vez eu não coloquei um espaço aqui depois que eu terminei a minha frase. E daí fica o C bem colado com a caixa para a digitação. Vou colocar aqui uma temperatura, vou colocar menos 5 graus, só para a gente pegar como exemplo, e saiu lá o resultado esperado, como congelante. Mas agora eu vou colocar também aqui um espaço, só para melhorar a leitura quando aparece aqui na caixa para o usuário digitar o valor. Executando novamente a célula, se eu coloco aqui uma temperatura de 23 graus, nós temos ali a resposta como agradável. A gente poderia testar aqui os diversos outros valores e obteríamos as respostas assim como seria o esperado. Então, com isso, concluímos aqui mais um exercício.
Obrigado e até a próxima.